Vamos dar início, então, à nossa terceira e última web. Tá? Fazer mais alguns exercícios, passar mais alguns conceitos aqui para vocês. São 9 horas aí, já tem um pessoal bom, já acho que dá para a gente começar. Então, vamos começar hoje falando sobre números binários, tá? O que são números binários? É aquele sistema que o pessoal utiliza normalmente na informática, né? Vocês já devem ter ouvido falar que programação matemática é tudo 0 ou 1, né? Só existe o 0 e 1, por isso que é binário, são só dois números, né? Então, o nosso sistema decimal, por exemplo, que a gente utiliza, ele é chamado de decimal, por quê? Porque ele utiliza 10 algarismos para representar os números, né? Então, de 0 a 9, a gente tem 10 algarismos, né? Então, por isso que é o sistema decimal, 10 algarismos. Então, o sistema binário, que são 2, né? Se eu quero utilizar... Perdão. Inês, Oi? você está transmitindo? Oi? Você está transmitindo a tela? Ih, desculpa, ainda não. Mas não estava falando nada sobre isso, só estava falando mesmo. Eu achei que o meu não estava funcionando. Não. Obrigado pelo aviso, esqueci de compartilhar a tela. Agora foi? Tá indo. Agora foi. Agora foi, né? Não, então, como eu estava falando para vocês, o sistema decimal ele tem esse nome porque utilizam 10 algarismos para representar os números, né? O sistema binário tem 2. Se eu quiser utilizar 16 símbolos para representar algum sistema de numeração, esse é o sistema hexadecimal, que eu vou utilizar 16 símbolos diferentes para poder representar. E o que foi adotado é o decimal, que é o que a gente utiliza, que são os algarismos, os números que a gente conhece, né? Só que, por exemplo, o sistema binário ele é muito utilizado, principalmente na informática, na eletrônica, né? E a parte de mecânica de aeronave tem a parte de eletrônica, né? E dependendo da área da mecânica que vocês forem seguir, né? Que são 3 áreas diferentes, vocês podem ter que utilizar isso daí. Então, por isso daí a importância de ter esse contato com... Então, vamos lá. Então, a gente vai ver hoje aqui como é que a gente faz para transformar um número do sistema decimal no sistema binário, tá? Então, como é que isso aqui é feito? Mais uma escadinha que a gente vai ter que fazer de divisão, tipo MMC, MDC, mais uma escadinha que a gente vai fazer. Então, aqui, nesse exemplo, estou querendo transformar o número 29 do sistema decimal para o sistema binário, tá? Então, eu vou pegar o número que eu quero transformar, ou seja, o 29, e eu quero transformar ele o quê? No binário, então eu vou dividir por 2, tá? Porque é o sistema que eu quero transformá-lo. Então, eu vou pegar o 29, vou dividir por... começar a divisão por 2. Tá? Então, 29 por 2 vai dar 14, né? 14 vezes 2 vai dar 28. Para 29 vai sobrar quanto? 1, né? Beleza. Agora o meu quociente aqui é o 14, tá?
vou dividir por 2 de novo. Então, 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Para 14 falta o quê? 0. Então, aqui o resto é 0. Beleza, continuo dividindo. 7 dividido por 2. Deu 3. 3 vezes 2, 6. Para 7 falta 1. Agora meu quociente é 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Então, ó, eu vou fazer essa divisão até no final eu encontrar o quê? 1 e 1 aqui. Tanto o meu resto quanto o meu quociente. Tá? E aí agora, depois que eu cheguei a esse ponto da divisão, eu já tenho os elementos para poder descrever o número 29 no sistema binário. Então, a gente vai pegar todos os nossos restos aqui, ó, todos os restos, nesse sentido aqui, ó, e vamos colocar aqui um do lado do outro, ó, 1, 1, 1, 0, 1, ó, 1, 1, 1, 0, 1, tá? Na ordem do final para o começo aqui, todos os meus restos, tá? Então, o que está escrito aqui, como é que a gente lê o que está escrito aqui? O número 29 na base 10, tá? Ele vai ser a mesma coisa que o 11101 na base 2, tá? Então... Ô, professor. Oi, pode falar. Não chegou o seu e-mail aqui, tava esperando começar a aula. Aí eu perdi, todo o começo da aula agora. Não chegou, não? Não. Não tá nem no spam. Caramba. Mais alguém teve esse problema aí? Perdi o começo da aula todinho. Não, também não tive... Não recebi no e-mail também, não. Eu preciso que o senhor recomece aí pra mim. No meu também não chegou, não. Boa eu noite. Entrei pelo AVA. Boa noite. Boa noite. Só entrei agora também, só consegui entrar agora. Tava difícil. Muita gente com esse problema aí? Sim, professor. Mas tudo bem, professor. Por mim não tem problema. Por mim pode continuar. Não tem problema. A gente pega pelo meio. Eu entrei pelo AVA. Essa aula em PDF? É que fica gravado depois, para a gente não... Como já teve gente que assistiu aí, vou falar rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, também não atrapalhar quem já assistiu aí, que ela vai ficar gravada depois, beleza? Então, ó, estava falando que a gente utiliza o sistema decimal, sistema de numeração decimal, né? Por que é decimal? Porque ele tem 10 algarismos, né? Que é do 0 ao 9, a gente tem 10 algarismos, né? Então, por isso que ele é decimal. E o sistema utilizado de computação é o sistema binário, tá? Que ele é composto por 2 algarismos somente, que é o 0 e 1. Por isso que ele é binário, tá? Então, a gente está vendo aqui como que a gente transforma um número do sistema decimal, que é o que a gente utiliza, para o sistema binário, que é utilizado em informática, eletrônica, e que faz parte também da manutenção de aeronaves a parte eletrônica. Tá? Então, a gente transformou aqui o 29 do sistema decimal para a base 2, do sistema binário. Tá? Aí a resolução aqui, vocês dão uma olhada depois para não ter que repetir. Para não atrasar muita gente. E aqui, como é que fica a representação? Como é que a gente lê aqui? A gente vai ter o 29 na base 10, tá? Quando tiver um númerozinho assim embaixo do lado, significa que é a base que eu estou utilizando, ou seja, estou utilizando a base 10 do sistema decimal. Ele vai ser a mesma coisa que 11101 na base 2, tá? Então, esses números são equivalentes, cada um no seu sistema de numeração, tá?
Professor, com licença, uma dúvida, por favor. Pode falar. Toda vez que for fazer essa conversão de um número decimal para um número binário, esse 10 embaixo significa isso? É a leitura a se fazer isso? Se ele tiver nessa base 10, seria um número decimal, e a base 2, porque ele foi convertido ao binário? Isso, aí eu coloco a basezinha 2 aqui do lado, tá vendo? Pronto. Obrigado. Tá? Porque eu não posso chegar... Como é que eu vou falar aqui, ó? O 29 é igual 11101. Se eu não coloco nada, significa que eu estou utilizando a base 10, tá? Se eu não colocar nada aqui, é como se eu estivesse usando a base 10. E se eu estou usando a base 10, né? Se eu deixo só assim, isso aqui é mentira, né? Isso aqui não é verdade. Certo? 29 não é igual 11.101. Entendi. Obrigado. Então, quando a gente está trabalhando sistemas decimais, sistemas numéricos diferentes, a gente tem que colocar a base ali do lado para indicar, tá? E agora a gente vai fazer... Oi, pode falar. Só uma coisa que eu não entendi. Esse 29 e esse 10 embaixo aí, a representatividade dele, por exemplo, se for fazer uma conta, seria 29... Não é conta nenhuma. Você está representando ele no sistema decimal. Você está dizendo que esse 29 aqui, ele está no sistema decimal. Não tem que fazer conta nenhuma. Isso é só uma representação, então. É uma representação só. Se você pegar isso aqui para ler, ó, apareceu isso aqui na sua frente, tá? Certo. Botaram isso aqui na sua frente. Não tem conta nenhuma para fazer. Ele tá falando o quê? Tá dizendo que isso aqui é o quê? Uma igualdade, né? Tá dizendo que o que está de um lado é igual ao que está do outro. Só isso. Não tem operação nenhuma para fazer. Não tem soma, subtração, multiplicação, nem divisão para fazer. Ele está dando uma informação, está dizendo, está colocando uma igualdade aqui para você. Só então, que... Mas aí, nesse caso dessa conta aqui, esse 29 que você foi dividindo por 2, aí para colocar no decimal 2? Seria isso? Não, a conta é uma coisa, a representação é outra. Tá. A conta foi para a gente transformar o 29 na base 10, como é que ele ficaria na base 2. Isso é uma coisa, tá? Uhum. Agora aqui, ó, isso aqui é só a representação, tá? Eu estou dizendo que o quê? O 29 na base 10, eu transformando ele para a base 2, ele vai ser quem? 11101. Só isso, tá dizendo isso, tá? Entendi. Ô, professor, então a conta termina aí. A Não, transformação isso aqui termina não é aí. conta, isso aqui não é conta. Não é conta, mas aí já é concluído depois que a gente faz tudo isso aqui. Isso aqui eu só tô colocando o que eu fiz na conta, eu tô representando aqui. Isso. Porque o que eu fiz? Eu queria o quê? O 29 na base 10. Então, eu queria o 29 na base 10. Certo? Eu queria saber aqui que ele é igual na base 2, certo? Eu tinha isso aqui, 29 na base 10, certo? 29 no sistema decimal. Aí eu converti para o binário. Então, no binário, ele vai ser igual a quê? Aí eu faço essa conta aqui, e a gente viu que no resultado a gente vai pegar todos os nossos restos aqui, né? 11101, né? Professor, 1101. Oi. professor, então todas as vezes que vier para converter do decimal para o binário, ele vai ser na base 2. Então vai ser dividido por 2 até chegar no denominador 1 dos dois lados. Exatamente. Sempre no 2, entendi. Isso, porque é o binário. Se fosse terciário, Entendi. dividido por 3. Entendeu? Sim. Seria por 3. Mas a gente vai focar no binário, que é o que é utilizado na eletrônica, na computação, tá bom? Então... Ok. Professor, Oi, pode falar. da onde que o senhor tirou esse 101 aí? Fazendo favor, repete só um pouquinho. Aqui, ó, são os restos aqui, ó, Tá. Aqui, ó, o de verdinho aqui, ó. Certo. Do Se eu multiplicou, final para o subtraí, começo o que aqui, é? ó. Do final para o começo aqui, ó.
Hum, 11101. Tá? Ah, professor, a São os gente restos inverte, então, nesse caso, né? Oi? A gente vai inverter aqui de trás para daqui de baixo para cima. Isso. É de baixo para cima, nesse sentido tá. aqui. Vou inverter a conta. Tá? Tá, pode continuar. Isso aqui são os restos dessas todas essas divisões que a gente foi fazendo aqui. Tá? Agora, a gente vai ver se realmente essa conta está certa, que a gente vai fazer o caminho inverso agora. A gente vai pegar o número do binário e vai transformar para o decimal. Tá? A gente vai utilizar esse mesmo número para ver se dá certo. Tá? Só apagar aqui para... Então, vamos lá. Então, a gente viu que esse número aqui, ó, a gente já sabe que 11101 no sistema binário vai ser quem no decimal? A gente acabou de fazer, né? Vai ser 29, né? A gente acabou de fazer isso aqui. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão aqui e o resultado vai ter que dar 29, né? Senão tem alguma coisa errada. Então, a gente já sabe o resultado. Agora, a gente só vai ver se o caminho que a gente vai fazer está certo. Então, eu tenho 11101 na base 2, né? O 2 aqui está indicando isso. E aí, como é que eu vou fazer agora para transformar essa base 2 na base 10? Tá? Eu vou contar primeiro a quantidade de algarismos que eu tenho. Tenho 5 algarismos, né? Tenho 5 números aqui, né? 5 algarismos. Mesmo sendo repetido, não tem problema. São 5 algarismos. Tá? Aí eu vou colocar eles aqui em vermelho, ó. 1, 1, 1, 0, 1. Tá? E se lá, na outra conversão, a gente foi dividindo por 2, aqui a gente vai multiplicar por 2, tá? Todos eles. Então, vou pegar o primeiro 1 aqui, multipliquei por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, tá? Todos os algarismos multiplicando, tá? Beleza. Até aí, tranquilo? Pegamos só os números aqui que a gente tinha e multiplicamos todos eles por 2, tá? Só que aí, o expoente de cada um vai ser diferente. A gente percebe que está diminuindo aqui, ó, 4, 3, 2, 1 e 0, né? Então, como é que eu vou saber por qual que eu vou começar aqui? Por que começou pelo 4, professor? Porque, ó, a gente não tem 5 algarismos aqui. Então, esse primeiro expoente aqui vai ser 1 a menos do que a quantidade de algarismos. Né? Se a gente tem 5 algarismos, aqui vai ser 1 a menos. Vai ser o quê? 4. Tá? E depois a gente vai diminuindo de 1 em 1. Tá? Se eu tivesse 7 algarismos aqui, meu primeiro expoente que seria o quê? 6. 6. Se eu tivesse 8 algarismos, seria 7 aqui. 7. Beleza? Vai na sequência. E aí depois só vai diminuindo de 1 em 1. Tranquilo? Então, agora está montado aqui a minha transformação. E todas essas multiplicações aqui que a gente vai fazer, depois a gente vai somá-las todas, ó. Aqui vai dar um resultado, aqui vai dar outro resultado, aqui mais um e aqui mais um. E a gente vai somar todas essas multiplicações aqui. Tá? Então, primeiro, vou fazer aqui, 1 vezes 2 elevado a 4, vai dar o quê? 2 elevado a 4, né? Que 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa. Então, 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2, 4 vezes. Vai dar 16. Depois ali no outro vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8, né? Depois vai dar 4, 2 e
2 elevado a 0 é quanto? Qualquer número elevado a 0 é 1. 1. Certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vou ter aqui 16, 8, 4. Aqui vai ser 0, porque vai ser 0 vezes 2 é 0, né? E aqui vai ser 1, certo? Vamos lá. Então, somando 16 mais 8 mais 4 mais 0 mais 1, deu quem? O nosso 29. Então, a gente viu que, realmente, o 1101 na base 2, ele é o 29 na base 10, né? Então, ó, eu escrevo que 11101 é igual a 29. Tá certo assim? Não, tem que botar na base 2 e na base 10. Exatamente, muito bem. Então, tem que, já que eu estou falando de bases diferentes, sistemas de numeração diferentes, eu tenho que indicar qual a base que cada número está. Beleza? Então, recapitulando, vou pegar todos os algarismos que eu tenho, multiplicar todos por 2, e o expoente de cada um vai começar pelo o algarismo imediatamente, pelo número imediatamente inferior à quantidade de algarismos que eu tenho. Se eu tenho 5, o primeiro expoente vai ser 4, e assim a gente vai diminuindo, né? Tranquilo? Professor, Pode falar. veja só, como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu entendi toda essa parte que tá beleza. A minha única dúvida aqui é com relação a essas bases. Sobre a identificação dessa base, a base 2 e a base 10. Somente isso. Tá, mas qual a sua dúvida especificamente? É porque, assim, como eu peguei, acho que a metade da aula já, então eu estou perdido só nessa questão dessas bases. Essa questão de Então, base. o que acontece? Somente. Ô Anderson, o que acontece? A gente utiliza o sistema de numeração decimal, certo? Ok. Porque ele tem 10 algarismos. De 0 a 9, Certo. nós temos 10 algarismos. Por isso que é o sistema decimal, que tem Decimal. 10 algarismos, tá? É o que a gente utiliza, tá? É a base 10. Só que a gente não precisa ficar falando a base que a gente está usando, porque é o número é a numeração que a gente utiliza todo dia. Então, né, a gente precisa ficar indicando que a gente está utilizando isso. E na informática, na eletrônica, é utilizado, na computação, né? É utilizado o sistema binário. Por que binário? Porque só tem 2 algarismos, que é o quem? O 0 e o 1, né? Sim. Então, a gente está trabalhando agora com 2 sistemas de numeração diferentes, o da base 10 e o da base 2, que é o decimal e o binário, certo? Ok. Certo? Então, Entendi. se eu escrever que 29 é igual a 11101, assim só, isso aqui é verdade? Não. Não. Se eu não escrever nada, indicar nenhuma base aqui, eu estou querendo dizer que a base aqui é 10, quando eu não escrevo nada. É como se tivesse 10 aqui e 10 aqui. Só que isso aqui é mentira, né? Isso não é verdade. Certo? Então, ó, a forma correta de eu indicar que esses números são iguais, isso só vai ser verdade se o 29 estiver na base 10 e esse aqui na base 2. Tá? Então, aqui eu estou indicando qual sistema de numeração eu estou utilizando. Eu estou utilizando, tá? Sim. Tá? Se não tiver nada, é o sistema decimal. Agora, a partir do momento que eu trabalho em sistemas diferentes, eu tenho que indicar qual é a base que eu estou utilizando aqui. Qual é a base? Beleza. Tá? Ótimo. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Aqui a gente fez o caminho de volta, né? Aqui a gente fez do decimal para o binário e aqui do binário para o decimal. Que a gente provou que as nossas conversões estavam corretas, tá?
Então, vamos seguir aqui agora, mudar completamente. Vamos falar agora de geometria. Deixa eu só fechar aqui. Alguém... Provavelmente todo mundo já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, né? Um dos teoremas, fórmulas mais famosas aí da matemática. E a gente vai utilizar ele para resolver esse exercício, só que a gente não vai só fazer conta aqui. Como em outros exercícios que a gente já viu, a gente vai precisar interpretar a questão e para poder resolver, né? Vai ter que pensar um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui nesse exercício diz que a porta de carga de um avião militar é um retângulo que mede 5 pés de altura por 7 pés de largura. Então, beleza, o que eu tenho? Tem um retângulo, vou desenhar aqui um retângulo. Não, vou fazer a figura. Tem um retângulo, né? Então, quando estiver fazendo qualquer exercício de matemática, escrevam os dados que a questão está dando, que isso vai ajudando na resolução. Como aqui é de geometria, a gente vai desenhando. Então, ele tem 5 de altura, né? E 7 de largura. Uma seção de placa de aço quadrada com 8 pés de largura por 8 pés de altura. Ou seja, uma seção é uma chapa, tá? Que é muito utilizado esse termo seção na matemática, mas nada mais é que você fazer uma seção em alguma coisa, dar um corte em alguma coisa, tá? Então, como se pegasse uma chapa, desse um corte nela no formato quadrado. Então, aqui vai ter essa seção quadrada, essa placa quadrada, e que ela vai ter 8 por 8. Tá? Por uma polegada de espessura. E deve caber dentro do avião. Tá? A chapa de aço quadrada não caberá horizontalmente na porta. Isso aqui não é difícil de ver, né? Se eu pegar isso aqui que mede 8 e colocar aqui, vai entrar? Não. E um é 5, outro é 7, vai entrar? Não, né? Não precisa nem fazer conta para isso. Ele já está dizendo no exercício, a chapa de aço quadrado não caberá horizontalmente. Não vai entrar assim de frente, né? No entanto, se a chapa de aço estiver inclinada na diagonal, caberá através da abertura da porta de carga? Ou seja, é igual a gente vai colocar quando a gente compra algum móvel, faz uma mudança, né? Sempre tem um móvel que a gente tem que dar um jeitinho, né? Virar de lado, inclinar, né? Empurra daqui, empurra dali. E a gente vai fazendo isso aí sem fazer conta. A gente olha, né? Na experiência, vai ali, vê se dá, se não dá. Então, basicamente, esse exercício aqui é quase isso, né? Só que aqui a gente não tem como pegar a porta aqui, a chapa e tentar entrar, então a gente vai calcular para ver se isso é possível, né? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? A gente tem aqui as medidas da porta, que são 5 e 7, né? E a gente vai tentar, né, colocar inclinado. E a nossa porta aqui, além dessas duas medidas que foram dadas, 5 e 7, ela tem uma outra medida, que é a diagonal da porta, né? Essa diagonal aqui. Que vai ser o espaço maior que a gente tem, e a gente vai tentar colocar a chapa
nesse espaço ali, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber o tamanho dessa diagonal aqui, né? A gente sabendo o tamanho dessa diagonal, a gente vai saber se a gente girando a chapa na diagonal, a gente vai conseguir entrar com ela na porta ou não. Então, qual o resultado que eu tenho que encontrar de valor dessa diagonal aqui para eu saber que ela vai entrar ou não? Sim, não vou fazer conta nenhuma, mas a gente já consegue visualizar qual o valor que tem que dar o x ali da diagonal. Não o número exato, mas ele tem que ser o quê? Maior, menor que alguma coisa? O que consegue Ele tem que ser visualizar? acima de 8. Acima de 8. Exatamente. Então, ó, antes de fazer a conta, eu já sei que o meu resultado para a porta caber vai ter que ser o quê? Maior que 8. Maior que 8. Tá? Então, eu estou fazendo essas perguntas para a gente ir pensando, né? As informações que o exercício dá, a gente já consegue ir tirando algumas conclusões. Então, eu vou fazer uma conta que o resultado tem que dar 8. E quando eu traço essa diagonal aqui, que não está muito retinha, né? Mas é para ser reta, eu acabo criando qual figura aqui? Né? Quando eu divido um retângulo em duas partes pela sua diagonal, eu crio dois o quê? Dois triângulos, né? Tem um triângulo aqui em cima e outro aqui embaixo. E esses dois triângulos criados aqui, quando eu traço essa diagonal, eles são os famosos triângulos retângulos. Por quê? Porque na junção aqui, ó, eles formam um ângulo de 90 graus. Tá? 90 graus ou ângulo reto, é a mesma coisa, tá? Então, esse triângulo que tem esse ângulo de 90 graus, que é esse ângulo reto aqui, né? Ele é chamado de triângulo retângulo, tá? E tanto esse aqui quanto esse aqui, ó, são dois triângulos iguais. E aí, esse triângulo especificamente, ele tem seus lados. Os lados desse triângulo, ele tem nomes especiais, só para ele. São os chamados catetos e a famosa hipotenusa. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Então, os lados menores são os chamados catetos, que é o 5 e o 7. E apesar de não saber o valor da diagonal, né, desse lado maior do triângulo, eu sei que ele vai ser maior que 7, né? Isso dá para ver que ele é maior que 7. Só não sei o quanto que é maior que 7, mas eu sei que ele vai ser maior que 7. Então, a hipotenusa, que é a diagonal aqui, ó, que é o nosso C, ele é o maior lado do retângulo, tá? Ele sempre fica de frente para o ângulo reto aqui, ó, tá vendo? O maior lado, ele está de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Se tiver na dúvida, o lado maior está para o ângulo de 90 graus, tá? Então, o Czinho aqui, ó, nosso triângulo, é a nossa hipotenusa, é a nossa diagonal aqui que a gente quer encontrar o valor. E, além de ter nomes especiais, né, o cateto e hipotenusa, o triângulo retângulo também tem uma fórmula para ele, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Tá? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, se eu somar o quadrado de um cateto, né, o Azinho aqui, ó, mais o quadrado do outro cateto, que é o Bzinho, ele vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado, né? Então, eu tenho os valores de quem? De A e de B, não tem? São os meus catetos, que são 5 e 7, que é a largura e a altura da porta, né? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou colocar na fórmula, né? Então,
Meu Azinho é 5, então vai ser 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é o quê? 5 vezes 5, né? Não é 5 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? 25. E vou ter 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que vai ser 49. 49. Certo? Então, eu vou ter que C ao quadrado é 49 mais 25. E vou ter que C ao quadrado dá 74. Tá? Quando chega aqui, o que a gente faz? Isola o C e coloca 74 em raiz. Isso, exatamente. Muito bem. Então, isso aqui vai ser C igual raiz de 74, né? Quando está uma incógnita elevada ao quadrado, ela fica sozinha de um lado e o quadrado vai para o outro lado e vira raiz, né? Beleza. Agora a gente precisa achar a raiz de 74. Tá? Então a gente vai ter que encontrar o quê? Um número que é multiplicado por ele mesmo de 74. Lembra da outra aula que a gente viu raiz quadrada? Então, a gente vai fazer aquelas tentativas. Né? Então, eu sei que o 8 vezes 8 vai dar quanto? O 7 vezes 7 deu 49. O 8 ao quadrado vai dar... 8 vezes 2 é 64, vai dar um 8,5, 8,5 por aí. E o 9 vai dar 81. Certo? Então, qual a informação que eu tenho aqui? Que a raiz de 74 é um número entre quem? Entre 8 e 9. Entre 8 e 9, né? Então, ele está mais perto do 81 ou do 64? 81. 81. Do 81, né? Do 81 ele tem diferença de 7 e para o 64 tem diferença de 10, né? Então, eu sei que vai ser um número maior que 8,5, por exemplo, né? Porque ele está mais perto do 9, certo? Então, vai ser 8,5, 8,50 e alguma coisa, 8,6, tá? Mas, enfim, qual a informação essencial que eu precisava ter? É que o X aqui, ó, meu C, minha diagonal, fosse o quê? Qual a informação que eu precisava? O que me bastava? Tinha que ser maior que 8. Maior que 8, né? Agora, se ele vai ser 8.2, 8.3, não me importa. Não, se tiver perguntando a resposta exatamente, beleza. Mas para a gente saber... Ele quer saber o quê? Se a chave estiver inclinada, ela vai caber? Ele não está perguntando o tamanho da diagonal, ele só está perguntando se vai caber ou se não vai, né? Ele não está te pedindo um número como resposta. Ele só está te perguntando se vai caber ou se não vai. E para caber, qual a informação que a gente precisa? Que a diagonal seja o quê? Maior que 8. Maior que 8, certo? Não foi isso? Sim. E nosso resultado a gente já sabe que vai ser o quê? Um número maior que 8. Então a gente já consegue concluir que a chapa vai entrar na porta, correto? Sim. Sim ou não? Então, se fizer a conta aproximada aí, a gente vai ver que a nossa diagonal, o nosso Czinho, a nossa hipotenusa, que é a raiz de 74, ele mede 8,6 pés. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Todo mundo conseguiu captar, compreender bem? Aí deu
Tá me ouvindo aí? Pode falar. Não, aí deu para entender, vai ser mais claro que não teve que fazer nenhuma mudança de. Como fala? Que nem a gente fez a última aula lá, centímetro para milímetro, nem nada. Aí foi a mesma. A gente está trabalhando com Mesma a unidade, né? com as mesmas medidas, né? A gente está falando, ó, pé é uma unidade de medida também. Não sei se todos conhecem, mas a gente está trabalhando com a mesma unidade de medida, não precisa fazer nenhuma conversão. Conversão de pés, se eu não me engano, acho que é 3 pés, é 1 metro. Isso, exatamente. Aí, 3,3, né? É 3,3 para ser mais exato, isso mesmo. Isso. Mas a questão do raciocínio aqui, das contas aqui, todo mundo tranquilo quanto isso aí? Sei que depois surge algumas dúvidas, mas revendo, depois acho que não vai ter, não. Professor, é porque já tem um tempinho, eu mesmo já tenho um tempinho que eu vi, então a gente fica meio enrolado assim, sabe? Mas Não, sim, compreendo. ele deu esse 8,6 pés, porque ele ficou entre 8 e 9. Positivo? Isso. Lembra que na aula anterior a gente viu como a gente faria para encontrar a raiz quadrada de alguns números que a gente não... Porque a raiz quadrada a gente vai conseguir calcular exatamente ela, então a gente vai fazer por aproximação, né? Então, a raiz de 74 é um número que eu não tenho ele exato, não tenho um número inteiro que representa ele. Então, eu vou tentar chegar no mais próximo possível. Então, eu sei que a raiz de 64 é quem? É 8. É 8. Né? Aqui. E a raiz de 81 é 9. É 9. Né? E o 74 está aqui no meio. Né? Sim. Certo? Ok. Então, eu sei que a raiz de 74 vai ser um número aqui, né? Entre 8 e 9. Né? Beleza. Beleza? Beleza. Tranquilo. E aí, eu já tenho a resposta que eu queria. Eu queria o quê? Que fosse um número maior que 8. E o resultado foi esse. Foi um número maior que 8. Né? A gente precisava só saber se a chapa ia caber ou não. A gente não quer a resposta correta aqui do... A gente queria saber se vai caber. E para caber, essa raiz aqui tinha que ser um número maior que 8. E a gente está vendo que é um número maior que 8. Dá licença aí. É como se o cara tivesse essa pergunta aí, ó, tem uma chapa com medida tal e a porta do avião é tal. Vê lá para mim se vai caber. Em vez do cara não conseguir pegar a chapa e levar lá, ele tem que fazer a conta para saber se vai entrar, certo? Isso, exatamente. Pô, deu um negócio pesadão, talvez. Pô, vou carregar se eu posso calcular e... Né? Então é mais ou menos isso aí. Por isso que eu dei o exemplo da mudança ali, do móvel, né? Um sofá que tu, né? Empurra daqui, vira dali. Então é mais ou menos isso aí. Então dá para calcular se a gente consegue passar algo por... Lógico, sem bater, sem dar pancada, né? Que a gente vai acaba empurrando, né? Chuta daqui, chuta dali, acaba entrando, mas aqui seria em condições normais, sem um esforço maior. E vou passar a próxima aqui para a gente concluir, beleza? Ok. Vamos um pouquinho de geometria aqui ainda, para a gente finalizar. Então, nesse exercício aqui, ele está pedindo qual o diâmetro externo em polegadas de um tubo cujo diâmetro interno é 15 sobre 16 polegadas e a espessura da parede é de 1 sobre 32 polegadas. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse tubo aqui, né? E essa figura aqui, a gente está olhando de frente o tubo, tá? Pensa naquelas manilhas de esgoto lá que o pessoal faz obra, né? Que é bem grossa, né? A parede dela, né? 32. Nas obras de... tiver nas cidades aí na rua, o pessoal botando aquelas anilhas bem grandonas. Então, pensa que está olhando daquela de frente, né?
Como se fosse um corte no desenho técnico, né? Isso, exatamente. É um corte, é uma seção transversal. Pega aqueles tubão de cimento lá que bota para fazer rede de esgoto, né? Então, aquilo ali. Imagina aquilo ali que a parede dela é bem grossa, né? Então, ela vai ter um diâmetro, né? Aquela anilha ali, aquele tubo, vai ter um diâmetro. Diâmetro é o quê? A distância de uma parede até a outra, né? Aqui, essa linha azul aqui. E essa distância aqui, ó, para a gente calcular o diâmetro, é a distância de um lado até o outro passando pelo centro aqui, tá? Então, se eu pegar e medir daqui até aqui, isso aqui não é diâmetro. Por quê? Eu estou ligando um lado ao outro, mas ele não está passando pelo centro dali da minha circunferência, tá? Então, isso aqui não é diâmetro. Diâmetro tem que ligar um lado ao outro e passar pelo centro, tá? Então, isso tudo aqui é diâmetro. E se eu pegar só do meio até a parede do tubo, é o chamado raio, tá? Então, aqui é raio também. O raiozinho daqui, ó. O raiozinho aqui. Então, se eu pegar qualquer coisa do centro até a ponta, vai ser raio. Tá? E se eu pegar isso tudo, vai ser o diâmetro. Então, o diâmetro é o quê? O raio mais o outro raio, né? Então, ele é 2 raios, certo? O diâmetro. Correto? Então, beleza. E ele diz também, então ele está falando aqui que o diâmetro interno, que é essa linha azul aqui, ó, ele mede quanto? 15 sobre 16 polegadas. Tá? Pô, ficou uma carinha aqui agora que eu vi. Então, escrevi aqui a informação que eu tenho, o diâmetro interno, essa linha azul. E ele diz também que a espessura da parede, que é essa linha amarelinha aqui, ó, como eu falei, o tubo é grosso, né? A espessura da parede é grossa, então dá até para medir ela ali. Ele pediu para considerar isso daí. Então, a espessura é 1 sobre 32 polegadas. Tá? E ele quer saber o quê? O diâmetro externo. Ou seja, ele quer saber quanto que mede essa linha azul mais externo. essa espessurazinha aqui amarela. Tá? Ele está dizendo que é 1 sobre 32. Então, o meu diâmetro externo vai ser o quê? O azul mais o amarelo, que vai ser tudo. Tá? Então, aqui eu escrevi que o diâmetro externo vai ser o diâmetro interno mais a espessura. Ou seja, o azul mais o amarelinho. Só que tem um detalhe aí. Alguém consegue enxergar um detalhezinho que tem aí para não pegar a gente? Para não virar uma pegadinha? Alguém consegue ver alguma coisa diferente? A espessura da parede aí, ela tem que ser vezes 2, né, professor? Exatamente, muito bem. Boa observação. Então, ó, eu tenho que somar a espessura de um lado e a espessura do outro também. Então, são 2 espessuras, né? Dos 2 lados. Certo? Então, ó, vou somar 2 vezes a espessura. 2 vezes. O Aldo levantou a mão aí. Não, é que eu, para poder eu lembrar das coisas, eu faço a simulação. Aí eu pus essa foto aqui, ó. Entendeu? Como se fosse também um avião de carga com a porta aberta, tá vendo? Ah, tá, entendi. Entendi. Boa. É bom a gente associar as coisas para poder facilitar o aprendizado. Então, a gente vai somar o diâmetro interno mais 2 vezes a espessura. Tá? Porque tem que somar dos 2 lados. Então, ó, vamos lá. Eu vou ter meu diâmetro interno, que vai ser quem? 15 sobre 16, né?
mais 2 vezes o 1 sobre 32, né? Que minha espessura não é 1 sobre 32. Então, vamos lá. Vou fazer separadinho aqui agora. Se eu faço 2 vezes 1 sobre 32, que é a minha espessura, né? Eu estou multiplicando, pegando a espessura 2 vezes. Eu estou pegando esse pedacinho aqui e estou jogando lá para cima. Então, quando tem multiplicação, o que a gente faz aqui? Qual conta que a gente faz quando está multiplicando duas frações? Lembrando que o 2 também é uma fração, só que é um 1 aqui embaixo. Então, quando é 1 aqui embaixo, a gente não precisa colocar, né? Mas é como se fosse o 2 uma fração também. Então, quando a gente está multiplicando a fração, qual a conta que a gente faz? A gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 2 sobre 32, né? Se fosse soma aqui, o que a gente ia ter que fazer? Vocês lembram? 2 sobre 32. Se fosse 2 mais 1 sobre 32. Tem que achar o mínimo múltiplo comum aí deles. Exatamente. Porque na soma a gente precisa que aqui embaixo o denominador sejam iguais, né? Então a gente teria que achar o MMC. Agora, multiplicação não precisa. A gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Certo? Então a gente vai ter 2 sobre 32. Tá? Vinícius, Oi. vou tirar uma dúvida aqui para ver se o meu pensamento está errado. Não tenho certeza. Eu poderia fazer, tipo assim, como tem o diâmetro interno e a espessura, eu poderia fazer essa conta, simplificar e pronto? Ou não? Não posso fazer isso? Porque a espessura aqui vai dar 0,6, mais ou menos. Um pouco mais. E o diâmetro interno tem também, certo? Eu poderia fazer essa conta direta, já fazer a conta e dar o resultado final? Fazer a soma? Não, pode. Não, assim, eu estou explicando de um jeito aqui, mas assim, o exercício de matemática tem várias formas de ser feito. Tem muitas regras, né? Aí eu perguntei isso para saber se essa minha ideia de fazer não estaria errado, se está infringindo alguma regra, entendeu? Não, assim, não existe uma maneira certa ou errada de fazer. Existem várias maneiras, né? Às vezes a gente se dá melhor com um tipo de resolução, às vezes se dá melhor com outro. Só que assim, eu estou aproveitando para fazer dessa forma aqui e já recapitular com vocês várias coisas que a gente já trabalhou, entendeu? A gente aproveita aqui para poder ir relembrando algumas coisas que a gente já viu. Entendi. Então, voltando. O 2 vezes 1 sobre 32, eu vou encontrar o quê? 2 sobre 32, né? Aí, vamos lá. Beleza. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Vou puxar a conta aqui para cima. Então, eu vou ter agora o quê? 15 sobre 16 mais 2 sobre 32, né? Então, ficaria assim. Aí, tu olha, pô, denominador diferente. O que eu teria que fazer aqui? MMC, né? Mas só que aí o cara que já está esperto, está sagaz, ele vai ver que ele pode simplificar essa fração aqui, o 2 sobre 32. Se a gente dividir em cima e embaixo por 2, né? A gente vai estar simplificando. Para a gente simplificar, a gente tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Não adianta só dividir em cima e não dividir embaixo. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter quanto aqui? 1 sobre 16, né? Sim. Então, eu não preciso do MMC, porque agora a minha conta vai ser 15 sobre 16 mais 1 sobre 16. Certo? Então, eu tenho duas frações. Aqui, ó, tá aqui embaixo. Então, aqui eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, eu somo o que está em cima, né? 15 mais 1, 16 sobre 16. E um número sobre ele mesmo é igual a 1, né? Então, o diâmetro externo do nosso tubo aqui,
ele é igual a 1 polegada. Beleza? Então, o grande lance aqui é, como eu falei no começo, é desenhar, escrever os dados que você tem, e aqui era identificar que na hora de somar você tinha que botar 2 vezes a espessura, né? Porque senão você ia encontrar um resultado incorreto aqui. Tá? E já aproveitei para relembrar a questão da soma, modificação de fração aqui, do MMC. Tá? E isso aí é o que a gente tem para hoje, para a gente encerrar. Eu tentei trabalhar o máximo de conteúdos que deu aí, botar dentro do mesmo exercício várias coisas que a gente pudesse ver, refletir e pensar um pouquinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fique à vontade. Mas nossa terceiro e último encontro aí tá finalizado. Beleza? Essa é a última matéria, o último dia da matéria? Isso, o último dia. Sim, da web, né? Mas acho que ela vai até amanhã ou quinta, se não me engano. Assim, sim. A programação dela. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem entrar em contato, também podem ficar à vontade. Tá? Quiserem perguntar agora aí também. Beleza. Nos outros módulos também tem matemática, essas coisas assim, ou é só no primeiro, essas matérias Não, mais só no básico. Matemática só no básico. Beleza. Tá? A aula fica gravada assim, Davidson. Beleza demais. Tá. Então, mas isso aí tem que estudar porque cai na prova, né? Oi? Não entendi. Mas isso aí tudo temos que estudar, porque vai cair na prova, né? Sim. Na apostila de vocês tem bem mais coisa, tem bem mais conteúdo lá, tem explicações, exercícios lá também. E como a gente tem pouco tempo aqui, a gente não consegue trabalhar tudo, então eu tento focar em algumas coisas que eu considero mais importantes, que o pessoal tem muito tempo que não vê, né? As coisas mais básicas e... Professor? Oi, pode falar. Esses assuntos que o senhor foca aí seriam os mais prováveis de cair na avaliação final? Não necessariamente. Eu tento trabalhar aqui algumas coisas que o pessoal tem muito tempo que não vê, pode ter um pouco mais de dificuldade, que podem aparecer em vários exercícios diferentes, entendeu? Ferramentas que podem utilizar para poder resolver vários exercícios, porque não dá para trabalhar tudo aqui, então tento pegar algumas coisas que, em geral, as pessoas têm mais dificuldade de trabalhar. Lógico, sempre vai faltar coisa, que não dá para a gente trabalhar tudo aqui, a gente foca mais em exercício, mas dentro do exercício eu tento passar algum conteúdo, relembrar alguma coisa. Entendi, ok. Mas não se apegue ao fato de o que eu estou dando aqui vai ser o que tem que focar, não. Tá? Tá valendo. Tá meio embaralhado, mas a gente desenrola. Tá. Porque é muita informação, né? São vários conteúdos de partes diferentes da matemática, então a gente estava no sistema binário ali, daqui a pouco geometria, né? Como eu falei, eu tento pegar várias coisas que eu acho importantes e às vezes elas não têm ligação uma com a outra, mas assim, dentro do tempo que a gente tem que tentar fazer o máximo possível. Tranquilo, professor. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí da melhor forma possível. Agradeço pela companhia aí, pela atenção, pela paciência. Falou, professor. Não, valeu beleza, aí. eu que agradeço, professor. Valeu, cara.
Um grande abraço para todos, sucesso para vocês. Valeu, sucesso para todos, foi um prazer. Estudar umas 10 vezes aí, isso aí, para ver se eu pego. Matemática é prática, tem que praticar mesmo. Isso mesmo. Vou ter que passar o resto do ano praticando isso aí, tia. Não, mas consegue, é só prática mesmo. Todo mundo é capaz, todo mundo é capaz. Pagar umas aulas particulares aí. Todo mundo é capaz. Se alguém quiser entrar em contato comigo aí, fica à vontade, através da escola vocês conseguem. Pessoal, o negócio é a gente, se for possível, uma vez ou outra, nós nos reunirmos lá no grupo para tirar a dúvida, um ajudar o outro aqui, porque como tem muito tempo que todo mundo viu isso, abre a cabeça, cada um forma um pedaço diferente aí para ver se a gente consegue desenrolar, porque de supetão assim é meio complicado, mas dá para a gente desenrolar. Tá. Perfeito. Deixei meu e-mail aí, se alguém quiser mandar e-mail aí depois, com alguma dúvida. Beleza? À vontade. Boa noite aí para vocês. Valeu, boa noite. Um abraço.